as respostas certas, mas sim no Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos criou, aquele que deu o seu Filho para morrer e aquele que está aqui nessa noite para falar conosco. Amém. Glorifica mais alto, igreja. Vai sair em nome de Jesus. Amém. Se não pegar, a gente canta no gogó, porque a galera na época de Atos não tinha essas regalias que a gente tem. Então, o mais importante é o sentimento de adorar. Não usar ninguém, não mostre sua ferida para quem não tem forças para te erguer. Para que beleza, não pode salvar meus inimigos. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para ir. Sonhos para alguém me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vale. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vá em frente, eu contigo estou. E quando eu senti medo de seguir, siga, eu te fiz pra ser um vencedor. Eu vou chorar pra Deus, vou dar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu. Eu vou chorar pra Deus todos os sonhos meus. No altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Eu vou contar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. Eu e Deus e mais ninguém. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar nosso pensamento no Senhor. Está conosco hoje o pastor Gel. Alguém conhece o pastor Gel aqui? Amém. O pastor Gel é um amigo nosso. Lembro quando estava ainda visitando aqui no período das conferências.
Estava vindo com os irmãos, encontrei o pastor Gel aqui, ele me deu um abraço. Olha, a gente vai estar caminhando juntos. Às vezes o corre-corre da vida, o trabalho dele não nos permite estar tão próximo, mas eu sei que ele é um amigo que eu fiz aqui nesta cidade. E vamos estar nesse instante tendo o privilégio de ouvir aquilo que Deus tem para falar através da vida dele aos nossos corações. Vamos abrir os nossos corações, vamos orar pela vida do pastor Gel e que ele apenas seja um instrumento de Deus para falar aquilo que a igreja do Senhor necessita ouvir nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença, nós te adoramos porque não há outro Deus além de ti. Ó Pai, o Senhor está presente aqui neste lugar, nós apresentamos os hinos, louvores, adoração ao Senhor. E agora nós queremos ouvir a tua palavra, o teu recado para a tua igreja nesta noite. Deus, aqui está o teu filho, Senhor, teu servo. Usa a vida dele, Senhor. Aquilo que o Senhor já falou ao seu coração, ó Deus, que o Senhor possa transmitir à tua igreja nesse momento. Pai, prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra. E que a tua palavra venha na medida certa das nossas necessidades, Senhor. Que não seja aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Espírito Santo, tenha liberdade para usar o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Cristo para quem é bonito, acho que vocês não me entenderam bem. A paz de Cristo para quem é lindo. Jesus já vai me usar com dom de revelação. Eu falei com quem é bonito, falei com quem é lindo. Vai que tenha algum fake eu aí, fica aí. Ele falou com bonito, com lindo e eu. Então vamos fazer o seguinte: a paz de Cristo para quem vai morar nos céus. Deus abençoe. Meus amados irmãos, constitui para mim um motivo de muita alegria em nós estarmos aqui nessa noite memorável, onde eu sei que, sem merecimento, essa porta se abre para mim. E eu sei que, primeiramente, a misericórdia do Senhor, mais misericórdia do Senhor, e depois, seguindo a hierarquia da terra, ao cajado do nosso pastor, esse homem que Deus tem colocado em nossa vida, pastor Vicente, eu registrado nos anais desta casa, um pedido de perdão que eu tenho que fazer para o Senhor. Desde o primeiro dia que eu vi o Senhor, foi uma paixão, que os olhos se cruzaram, foi aquela paixão, aquela admiração e... espiritualmente falando, nós somos muito carentes de amigos. Nós temos muitos amigos, colegas. Mas espiritualmente falando, nós somos carentes. Quando eu lhe vi, com o primeiro abraço que eu lhe dei aqui, foi uma coisa que Deus... Tipo, Deus tinha falado assim, esse vai ser seu. Só que isso aqui, ninguém sabe aqui dessa igreja senão o Perivane. Só o Perivane sabe disso. E eu, por covardia, eu me afastei do Senhor por conta de alguns medos, algumas coisas adversas. E eu me afastei, e não é que afastar de deixar o Senhor, eu queria ir. E eu e você, irmão Perivane, nós já tivemos nossos momentos íntimos com Deus. Mas eu quero dizer para o Senhor que a amizade nossa é tão forte que quanto mais nós nos afastamos, mais amigos nós ficamos. Eu quero dizer para a Igreja Batista, o melhor amigo meu, espiritualmente falando, desta cidade, e por que não dizer na Bahia, espiritualmente falando, um deles se chama Perivane. Perivane é aquele que, quando eu estou estressado, ele me dá conselho, a gente conversamos, não precisamos de forma de falar, de jeito, porque ele já sabe o meu jeito. E Perivane, Deus continue te abençoando mais vezes.
Aprenda uma coisa, irmãos. Vocês não precisam valorizar quem é de fora. Muitas das vezes o seu corpo está aí tão pertinho de você que é seu vizinho. E talvez a gente pense que quem é de fora, essas Coca-Cola todas, ou são essas Coca-Cola todas, e às vezes Deus coloca o nosso vizinho mais humilde do que a gente, mais aquém do que a gente, mas porém cheio do Espírito Santo para nos ajudar a caminhar. Obrigado a Deus, atributo a Deus toda a honra, toda a glória. Em nome da nossa irmã Miriam, eu saúdo todos os departamentos em nome de Jesus. Marisa, em nome da nossa amiga Marisa, eu saúdo a todos os visitantes também nessa noite. Deus te abençoe. Tu é uma mãe vitoriosa. Uma mãe que já passou fome para dar comida aos filhos, às filhas. E de tudo que já passou, tu ainda parece mais nova do que as filhas e a mão de Deus te abençoando. Reconheça. Quando eu chego nessa casa, eu me sinto tão à vontade. Porque aqui é uma extensão do meu lar. Aqui é uma extensão da minha igreja. Aqui é uma extensão dos céus. Olhar para esse grupo de mocidade. Meu Deus, que coisa linda. Olhar Dodge, olhar todos os demais. Deus continue abençoando mais e mais. Amados, eu cheguei de Salvador há pouco. E eu pedi a Deus que me desse uma palavra que viesse de encontro à necessidade da igreja. E por incrível que pareça, o que eu vou falar nessa noite, eu nunca ministrei em lugar nenhum. Eu estava com outra coisa preparada e quando o filho de Andréia veio aqui me falar uma coisinha, Deus na hora mudou e o que sair daqui é milagre, tá bom? A leitura será dupla. Vai ser, vocês vão abrir a Bíblia nessa leitura aqui. Vamos lá. Evangelho de Cristo escrito por Lucas, capítulo de número 5, verso de número 31. Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Marque a sua Bíblia e vá até Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Tessalonicenses, perdão, viu gente, é porque a Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 24. Eu irei ler Lucas e vocês lerão 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 24. Quantos acharam? Digam amém, por favor. Glória a Deus. Lucas 5, versículos 31 e 32 nos diz assim: Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Tessalonicenses capítulo 5, verso 24 nos diz assim. E é vocês que vão dizer no 3. Os homens, Jesus, a gente vai perder feio, repare. Os homens, 1, 2, 3. As mulheres, 1, 2, 3. Todos juntos, 1, 2, 3. Amém.
Glória seja dada a Deus. Amados irmãos, a palavra que o Senhor nos dá nessa noite tem a ver com o seguinte tema: o problema não é a doença, mas sim o doente. Repetindo, o problema não é a doença, mas sim o doente. Amados irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que ser cristão se apoia em algumas bases cujos fundamentos não foram os estabelecidos pelos apóstolos. Em Efésios, Paulo nos ensina que a nossa fé está firmada e ajustada, Cristo é a cabeça, e ligando os uns pelos outros com os membros pelo Espírito, na fundação e firmação da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Tudo que se constrói tem uma base. Tudo que se constrói se firma em algo. Uma bela amizade, ela se firma no respeito, se firma na confiança. Um bom trabalhador se firma, ele consegue se tornar um bom trabalhador, respeitando todos os limites, fazendo aquilo que lhe parecer feito, mais alguma coisa. Mas sabendo que a escassez do tempo é pouco, e eu peço a Deus, sabendo de que vocês mereciam algo melhor nessa noite, mas o Espírito Santo trabalha de uma forma formidável, que eu tenho certeza que o seu anseio, Deus já começou a falar com você desde o início do culto e vai falar agora dele. Só seja um pouco mal educado com seu irmão que está no seu lado, e se ele for conversar contigo, você diga para ele esperar um pouquinho, para lá fora vocês continuarem, porque agora você está ouvindo a palavra de Deus, tá bom? Choro de criança não me atrapalha, criança não me atrapalha, mas adulto conversando ou cochilando tira o brilho e o brilho da mensagem. O problema não é a doença, o problema é os doentes. A galerinha jovem deve estar ciente dos filmes, das sequências dos filmes chamada Avengers League, a Liga da Justiça. Por favor, quem está afastado ou fraquinho na fé, quem está visitando, faz assim com uma das suas mãos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus tem uma palavra especial para vocês. A palavra vai ser direcionada para vocês, e o que cair da mesa de vocês, que vocês não quiserem, nós, a igreja, nós vamos comer o restante. Quem pode crer nisso, diga amém. Ah, mas comer o resto de Jesus é bom, viu? Não deixa em desejar em nada. Amados, quando nós estamos fora da igreja, quando nós não somos cristãos, quando nós não temos o pleno conhecimento do que seja essa vida espiritual, nós olhamos de lá de fora e falamos assim: nossa, igreja A é uma bênção, igreja B é uma bênção. E quando você sai de lá do mundo cheio de problema que adentra a igreja, talvez não precisa nem você passar um mês e você vai ver que tem tanto tipo de problemas. E aí você fala: nossa, eu saí do mundo e aqui tem isso. Oh, meu querido. E o pior ainda, que tem alguns apressados que dizem assim: eu vou para a igreja B, porque a igreja B é melhor. Não vá não, porque se você for para a igreja B, você vai levar os problemas e lá tem outros problemas.
A imagem que nós temos é de que homens e mulheres que uma vez passam a servir ao Senhor, tornam-se perfeitos. Deixa-me fundamentar aqui com 2 versículos iniciais. Eclesiastes capítulo 7, de número 20, está escrito assim: não há sequer um justo na terra que faça o bem, sem que não peque. 2. Eclesiastes capítulo 7, verso de número 29, é uma coisa fantástica, está escrito assim: todos os homens Deus fez maravilhosamente bem, mas a busca pelas estutícias e invenções da vida o contaminaram. Se vocês me permitirem, Romanos capítulo de número 8, 23, está escrito assim: todos estão afastados e destituídos da glória de Deus. De Adão até nós, de Adão até o seu filho caçula, de Adão até o seu neto que vai nascer, de Adão até a sua posteridade, todos os homens que entraram na vida espiritual um dia erraram. Ou, pelo menos, se um dia não erraram, pelo menos permaneceram no erro. E eu me preocupo quando nós chegamos num tempo de facilidade, onde as pessoas que se dizem evangélicas pensam que servir ao Senhor é 1000 maravilhas. Pensa que servir ao Senhor é mudar de vida social. É ele ter 20 horas, aumentar para 40, ele estar desempregado, ficar empregado, é ele estar solteiro e vir casar. Sabe, é uma troca. E aí o apóstolo Paulo fala em Coríntios 2, diz assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para os que crerem. A casa do Senhor não é feita de pessoas super-heróis. Vejamos que no livro de Tessalonicenses, onde nós lemos, diz: fiel é o quê? Eu me esqueci, fiel o quê? Fiel é o quê? Preste atenção que esse fiel é um adjetivo que está escrito com F maiúsculo. E nós aprendemos que o que é escrito com F maiúsculo tem alguma importância. E aí você pode me dizer: mas Gel, está escrito em F maiúsculo, por quê? Porque começa no versículo posterior. Não! Ele é uma continuidade do versículo acima. Veja, abra sua Bíblia depois em casa. Apocalipse capítulo de número 21. E no verso 16 ele está dizendo assim: e vi o que estava sentado diante do trono. E vi o que estava sentado diante do cavalo branco, e na sua coxa direita estava escrito: fiel e verdadeiro. Sabe o que me chama atenção, meus irmãos? É que se essa igreja fosse dona, ou se essa igreja fosse um atributo, se essa igreja fosse o homem que... deixa eu falar bem devagarzinho. Se essa igreja fosse de homem, se essa igreja fosse o homem que fosse o dono, muitos de nós não estaríamos sentados aí como vocês estão sentados. Se as igrejas pertencessem ao poder absoluto humano, eu acho que muitas das vezes colocariam um porteiro especial. Não, aqui você não vem mais. Mas graças a Deus, que nos dá vitória. Que essa obra não é de homem, essa obra é de um Deus Todo-Poderoso. Essa obra é de um Deus que conhece você.
E aí o salmista, ele fala no capítulo 3, oh, coisa linda, e no seu último versículo diz assim: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aperte na mão do seu irmão que está na sala e diga: não temas, que o Senhor te sustenta até dormindo. Não temas, que o Senhor te sustenta na calada da noite. Não temas, que a obra de bruxaria não vai pegar em você, Ele trabalha. E aí, voltando, que o problema não está na doença, mas nos doentes. Jesus não está atrás dos fortes. Por incrível que pareça, todos aqueles que entram nessa porta, todos aqueles que vêm a servir a Jesus dizendo ser alguma coisa, acaba não sendo nada. E o pior, contamina todo o ambiente. Aquele que pensa que faz, aquele que pensa que ele só toca, aquele que pensa que canta, aquele que pensa que a igreja deve alguma coisa a ele. Meu irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado. O apóstolo Paulo, no capítulo de Coríntios 3:5, ele diz assim: não que sejamos capazes de fazer alguma coisa. Não que sejamos capazes de examinar ou liderar alguma coisa. A nossa capacidade vem do Senhor. Não da letra, não da formatura, mas sim da graça de Deus. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pastor Gel, e o que o senhor está falando conosco? Essa casa aqui... Pastor Vicente, com muito carinho, teologicamente, eu peço o seu olhar investigativo, mas de Perivane, possa que alguém não capite uma palavra fora do contexto, é pretexto para heresia. Aqui, no reino de Deus, papai só tem doente em suas mãos. O orgulho, capítulo 20, capítulo 6, de mata o rei. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, 12, dizendo assim: olha tu que está em pé, para que não caia. Aqui na igreja nós não temos santões nem santarrões, principalmente super-herói. Bata em Bruce para você ver se Geisa vai orar. Pegue Isa pelo cabelo para tu ver se Perivane não vai agir como homem, como pai. E se precisar tomar medidas judiciais na escola. O homem é reação, mas dentro da fé, nós não somos os autossuficientes. Sempre. Gênesis capítulo 13. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Levante a sua mão, por gentileza, a sua mão direita. Levante. Deus está lhe fortalecendo nessa noite. Quem vai mudar não é 2019 não. Deus não muda as coisas não. Deus muda pessoas. 2019 é a mesma coisa de 2018. 2018 é a mesma coisa de 79. O que Deus muda é você. É eu e você que precisamos ser tratados na presença de Deus. Se você chegou aqui fraco, Ele é a sua força. Se você chegou aqui desesperado, Ele é a sua luz. Aleluia. Por que, pastor Gel? O problema não é o doente, porque a casa de Deus só tem doente.
Você está vendo esse que está pregando, aquele que está pregando é mais doente ainda. Que tipo de doente você é? O doente que se acha forte? Juízes capítulo de número 6, um homem chamado Sansão, que se achava forte porque era nazireu, era escolhido por Deus, podia toda coisa, mas quem brinca com o pecado quebra a cara. Que tipo de doente você é? É o doente que pensa que é forte, só porque é bom em uma área? Deixa-me te falar uma coisa. Teus talentos chamam a atenção dos homens. Você fala bonito, os homens te admiram. Você canta bonito, os homens te admiram. Você fala, você tem uma boa apresentatividade. Seus talentos comovem a sociedade. Mas Deus é comovido pelo seu caráter. E é o seu caráter que os meus olhos não te enxergam. É o meu caráter que os teus olhos não me veem. É o teu caráter que te aproxima de Deus. E é nele que Deus está curando nesta noite. Quem é mentiroso não vai ser mentiroso. Quem gostava da idolatria, Deus não vai gostar. Quem era namorador, Deus está sarando. Oh. Aleluia. O doente que pensa que é forte, me desculpa o termo, cai. O doente que é doente, mas não se reconhece como doente, é aquele que é vitimado. Vocês oram por mim, se vicia no erro. Aí 1 João, lá no final, no capítulo 5, está dizendo assim, que quem é gerado por Deus não vive pecando. Mocidade, o segredo não é pecar. O segredo é andar em pecado. Aí, aos Hebreus capítulo 12, ele diz assim: deixamos de perto todo o embaraço que nos arrodeia e possamos e prossigamos para a carreira que está nos proposta. Que carreira é essa, pastor Gel? É olhando para a direita? Não. É olhando para a esquerda? Não, porque às vezes na direita tem alguém lhe acusando, às vezes na outra esquerda tem alguém falando mal de você. Quando você olha para trás, você vê os demônios lhe acusando, para frente você vê o mar vermelho, mas quando você olha para os céus, você vê o autor. Você perdeu. Você vê, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem anda correndo olhando para o lado cai. E aí Jesus entra na casa daquele homem chamado Levi, que nós conhecemos como Mateus, senta com ele. Amados, os santões, os crentes tirados a muito santo, sempre gostam de ver defeito na vida dos outros. Ele vê mais defeito na vida dos outros, mas não se enxerga. E alguém passa, olha Jesus sentado e diz assim: ô gente, Jesus está sentado com um pecador? Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu. Nunca viu amor tão. Ele não desiste. Aí chega Jesus, olha para aqueles homens e fala assim: eu não vim buscar o justo, mas sim os doentes. O que é? Jesus não está atrás de forte, não. Porque quem é forte lá fora, aqui dentro, se torna servo. Quem pode lá fora, aqui dentro, passa a dependência a Jesus. Você está entendendo porque na sua vida nada dá certo?
Porque você quer fazer as coisas segundo a sua habilidade. Você é inteligente, você é sábio, você sabe falar, você tem um currículo bom, você tem contatos, você pede a um, você passa na rua, as pessoas falam, você é um bom pedreiro, sabe, você é bom tudo, mas o seu bom tudo sem Jesus não é nada. Mas no dia que você entregar a chave da tua vida para Jesus, não tem feiticeiro, não tem a condenação, não tem nada. Jesus, é isso que eu quero. Jesus não quer ser apenas um visitante na tua casa. Deixa-me dar um exemplo aqui. Com licença da palavra. Nosso irmão Roberto me conhece há muito tempo. Eu conheço a sua esposa, estudávamos juntos. Conheço o irmão Pedro Moura desde a minha infância. E outros irmãos. Tem irmãos aqui que eu tenho, pelo grau de amizade, de entrar na sala. Mas eu não vou até a cozinha. Eu não abro a geladeira porque eu não tenho intimidade. Eu não vou ao seu quarto porque eu não tenho intimidade. Mas quando a pessoa é íntima... Entra, fulano. Eu quero água. Vai pegar. Eu tô com fome, abre a panela. Ah, não tenho o que comer, cozinha ali, abre a geladeira, esquente. Intimidade. E o meu Deus está falando nessa noite que o Espírito Santo quer ter intimidade. Todo mundo aí fora, eles clamam por um Deus, eles clamam por um Jesus, eles clamam por um Cristo. Eles clamam, mas intimidade com Ele só tem quem o adora. Intimidade com Ele só tem quem o reconhece. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Por que o F de fiel é maiúsculo? Porque ele não revoga. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16 está escrito as seguintes palavras. Ananias, vai, diga para ele, este é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e anunciar o meu evangelho. Verso 16 está escrito assim, e eu lhe mostrarei o quanto deveis padecer pelo meu nome. Infelizmente, servir a Jesus não é ser alegre nem feliz. Vou repetir. Servir a Jesus não é ser alegre nem feliz na ótica humana. Servir a Jesus é carregar a marca do Evangelho, é ser um sofredor das suas aflições. Quando eu e você, nós não sofremos as marcas do Evangelho, duas coisas estão a acontecer em nossas vidas. Ou nós já pertencemos ao diabo, ou o diabo já está tomando-nos das mãos de Jesus. Não conseguimos viver no Evangelho e agradar o mundo, porque isso é antibíblico. Por isso que a luta se acende contra você. Por isso que você tem dificuldade de achar um namorado bonito. Por isso que você tem dificuldade de achar um emprego moral, porque tudo que vale honestidade, tudo que vale te pedir lágrima, é isso que Jesus quer dos teus filhos. E no capítulo 5 de Mateus ele diz assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aleluias! Que tipo de doente é eu e você? Amados, por incrível que pareça, tem o doente que ele acha que é forte, mas é doente. Tem o doente que ele é doente, mas ele não se reconhece como doente. E tem um doente que ele sabe que é doente. Ele tem a consciência de que é doente. E ele não vê uma outra saída, Ralph, senão permanecer no hospital dos hospitais. No início do Evangelho de João, capítulo 6, aquele homem,
Jesus está discursando, e aí Jesus faz uma pergunta a Pedro: Pedro, você não quer ir junto com eles? Que eles foram embora, eles não se agradaram do meu discurso, vai embora com eles, Pedro. Aí Pedro para Jesus e fala assim: Senhor, para onde irei eu? Se só tu, se só tu, se só tu. Levanta a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia. Se só tu, quem dá a última palavra na tua vida não é um médico, não. Quem dá a última palavra na tua vida não é um juiz, não. Quem dá a última palavra condenada é o Senhor da ousadia. É o Senhor, eu vou repetir, é o Senhor. Não é a terra que manda os céus, mas é os céus que manda a terra. E o Senhor já está escrevendo ao seu favor transformação, transformação, transformação. Não é a terra que diz a você, mas é o céu que diz a terra para dizer a você. Não é que tem um poder na caneta para te fazer prejudicar ou não, mas é o dono que tem a caneta de ouro que escreve no livro e ninguém apaga. Aleluia. Alguém que está na nossa frente, alguém que olhar humano está na nossa frente, não é sinal que vai chegar primeiro do que eu e você. E nem todos que estão acima de nós é porque são maiores do que nós. Porque a Bíblia diz, isso eu vou falar para algum desesperado que está aqui nessa noite. Efésios capítulo 3, versículo de número 20, está escrito assim: muito mais do que pedimos ou pensamos, Ele fará abundantemente sobre a sua vida. O que você está pedindo é pouco. Eu vou repetir, o que você está pedindo é pouco. Senhor, o Senhor me deu uma revelação aqui boa. Quem tem um celular velho aí? Um celular velho? Feio, que nem eu. Me dá aí, William, esse de Geisa. Não, eu quero um celular feio. Me dá. Esse ainda é do bom. Quem tem um celular, por favor? Pronto, William, me dê o meu aí, faça favor. Traz esse aí, traz esse. Eu gosto de Jesus, que Jesus fala simples, para que todos entendam. Aí, você na sua petição, Diego, está pedindo ao Senhor, um exemplo, me dá um celular, me dá uma bênção, Senhor, me dá uma bênção. Eu preciso de uma bênção, Senhor, eu preciso de uma bênção. Papai, fica quieto. Senhor, me dá a minha vitória, me dá a minha bênção. Papai, fica quieto. Aí você está focando na sua bênção. No dia que você parar, porque existe um segredo, e era isso que eu ia falar aqui nessa noite, era o que é clamar e adorar. Era essa a minha mensagem. Ainda bem que era minha, não era de papai. E aí papai, não, você não vai pegar o que é seu, vai pegar o que é meu. Clamar, você clama para alguém ouvir, lhe dar uma resposta segundo a sua necessidade. Quem está com filho doente, clama para Deus curar, quer que ele ouça para curar o seu filho. Ou seja, quem clama quer uma resposta que venha à sua necessidade. Mas papai, diante do clamor, papai silencia. Agora, quando você adora, é diferente. Quando você adora, papai diz assim para você, Márcia, você está me pedindo isso aqui. O que você está me pedindo é isso. Deixa eu fundamentar aqui, registre você que está na internet. Era o meu sonho pregar saindo, eu estou ao vivo. Você que está aí do outro lado, ouvindo a mensagem, você pede ao Senhor isso aqui. O Senhor chega a você no meio da crise, no meio da adoração, e fala assim, meu filho, eu tenho o que você está me pedindo.
mas eu tenho algo melhor para te dar. Espere o meu tempo na tua vida. Se você não recebeu, espera porque Ele está lhe amadurecendo. Se você não recebeu, espera porque Ele está trabalhando. Se você não recebeu, espere porque o Espírito Santo ainda encontra falha em sua vida. Espera, por favor. Oh, meu Deus. Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias chega para Deus. Deus chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, eu preciso de você. Aí Jeremias começa a botar os conformes: Senhor, eu não sei falar, Senhor. Aí Jeremias fala: eu não sei. Aí papai fala assim: Jeremias, não diga que você não sabe falar, Jeremias. Aí Jeremias fala: Senhor, eu não passo de uma criança, Senhor. Aí o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, tá bom, você não quer não, mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Não diga que tu és uma criança, porque o que eu botar na tua boca, tu falarás. Olha, Jeremias, deixa eu falar mais uma coisa. Antes de você ser criado no ventre da tua mãe, vira o irmão que está do seu lado, diga: a sua bênção já está preparada há muito tempo. A tua bênção está preparada há muito tempo. A tua vitória está preparada há muito tempo. Eu repreendo o espírito de loucura nesta noite. Eu repreendo o espírito de depressão nessa noite. A situação está feia, pastor Gel. Não importa, o que importa é que Ele é a luz. A situação está dolorosa, Ele é a tua fortaleza. Levante a sua mão. Tipo de doente que se agrada é aquele que sabe que é doente, que tem certeza que é doente e não desiste. Eu vou falar, vou repetir. É aquele que sabe que é doente, tem consciência de doente, mas não desiste. Lembra de João capítulo 8? 38 anos o doente estava lá. E na hora de receber a bênção, alguém pulava na frente dele. E um certo dia chega Jesus e diz assim: queres ficação? E ele fala assim: Senhor, eu quero, mas toda vez que eu venho, tem uma pessoa que pula na minha frente. Tem muitas pessoas que já receberam a bênção na tua frente. Mas deixa eu dizer uma coisa: nem todos que recebem a bênção são abençoados. Pastor Gel, que loucura é essa? Eu vou repetir: nem todos que recebem a bênção são abençoados. Tem muita gente aqui que mora de aluguel, não tem casa, serve ao Senhor, mas é abençoado. Tem muitas pessoas que moram em mansão, moram no secundário, mas não é abençoado. Aí, Gênesis capítulo de número 12, versículo 1 e 2, papai disse a Abraão: Abraão, eu serei contigo. Quem for teu amigo vai ser o teu amigo. Quem tu abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Abraão, te abençoarei e te engrandecerei. Ser tu uma bênção. Aperte na mão do seu irmão e diga: você é para mim uma bênção. Você não pode ter dinheiro, mas você tem unção. Você não pode ter prata, mas você tem graça. Você não pode ter um carro novo, mas você tem um diferencial nessa terra. É a presença de Deus na tua vida. É isso que essa cidade precisa. É isso que esta juventude precisa. É de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Fiel é o que vos chama. Por que Ele é fiel? Porque Ele não desiste. Não vou fazer isso não, porque é constrangedor. Deixa eu te dar notícia boa. Deise, eu não sei porquê, eu vou direcionar essa parte dessa mensagem para ti. A notícia boa que eu tenho: quando o doente tem consciência de que ele está doente, sabe que está doente, o médico, o remédio que passar para ele, ele não acha ruim.
vale a pena, eu estou no altar, mas é com todo respeito. Você se lembra quando a gente tinha Jasmim do campo? Os mais novos perguntam aos mais velhos. Descia tranquilo. Quem está doente não quer saber a qualidade do remédio, ele quer ficar. E os doentes, papai não trata com dengo. Os doentes, papai não trata botando no colo. Não trata. Ah, pastor, mas e esse hino que diz que é vitória? Meu amigo, eu estou falando da Bíblia. O doente, papai faz o seguinte. Papai cuida dele. Levanta ele. Dá um remédio a ele. Quando ele tá coradinho, bonitinho, fortezinho, que ele pensa que tá forte, aí papai fala assim, agora a gente acerta as contas. Prova! Eu quero, você pode fazer essa lista aqui, ó. Somente essa lista aqui. Tome, vá. Tem irmãos que estão numa situação tão fraca que a prova quer ir, mas papai não deixa, porque papai quer lhe fortalecer. Porque prova não tem um resultado diferente de tentação. O diabo tenta, papai prova. O diabo tenta quem é fraco. E a tentação, igreja, tem um objetivo central de abater, derrubar, envergonhar quem está doente. Mas a prova não. A prova ela vem para abater. A prova ela vem quebrando os seus ossos. A prova ela quebra tuas pernas. A prova ela quebra teus braços, mas o teu pescoço fica intacto. A forma de papai sarar os doentes é através da prova. Quanto mais papai lhe prova, ele lhe fortalece. Quanto mais papai bota um cargo de responsabilidade espiritual na sua vida, maior a dificuldade que você passa. Levante as mãos, levante as mãos. Fraco como tu és, fraco como tu és, mas Jesus te vê, Jesus te vê. Levante as mãos e abre a boca e glorifica. Aí papai, contrariando a lógica, diz: vinde a mim, todos os bonitos. Vinde a mim, todos os santinhos. Vinde a mim, todos vocês lá fora que estão no... Vinde a mim, todos abatidos e cansados. Eu vejo o Senhor lhe dando uma injeção espiritual nessa noite. Eu vejo o Senhor pegando você. E o que ele fez com Paulo? Quando Paulo, capítulo 12 de aos Coríntios, Paulo dizia assim: Paulo, é na tua fraqueza que a minha graça lhe aperfeiçoa. Você não vai conseguir nada sem Jesus. Eu não vou conseguir nada sem Jesus.
Mas o mais gostoso dessa vida é que quando nós não temos a resposta que nós queremos, quando nós não temos a resposta que nós queremos ouvir no Mestre, mas a gente aprende a descansar. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu oro por ti, eu oro por ti. Igreja, o meu Deus me fala nesta noite que não importa a tua doença espiritual, não importa o que você fez lá fora, não importa como você chegou aqui, o que importa é como você vai sair daqui. Aleluias. Aleluias. E aí eu finalizo nessa noite. O homem chamado o segundo coração de Deus, quem foi ele que eu me esqueci? Davi. Foi um homem que não cometeu pecado, sim ou não? Foi o homem que mais cometeu pecado. Mas ele tinha um diferencial. Ele não tinha a síndrome adâmica. Quando ele errava, ele dizia que errou por conta do outro. Senhor, eu errei por conta dela que tu me deste. Todas as vezes que Davi errava, Davi reconhecia, se prostrava e fazia um pacto. Por esse erro, Senhor, eu não erro mais. Perivane, eu e você, nós temos um... Você se lembra quando nossos pais tinham burro, jumento, jegue? Que a gente ia de noite com o jegue e o jegue caía no buraco uma vez. 10 anos depois que ele passasse de noite pelaquele lugar, ele não caía mais naquele buraco. Assim somos eu e você. Você adulterou, não adultere mais. Você roubou, não roube mais. Você caluniou, não calunie mais. Você errou, não importa o tamanho do seu erro. Se eu pegar uma pedra de 100 quilos, jogar na água, ela vai afundar. Se eu pegar um grão de areia, jogar na água, ela vai afundar do mesmo jeito. É por isso, obrigado, Senhor, obrigado. Isaías capítulo 1, verso 18 diz assim: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu tornarei branco como a branca lã. E se eles forem branco como a branca lã, eu tornarei vermelhos como o carmesim. Ou seja, não tem tamanho de pecado para Deus perdoar. Deus te chamou aqui nessa noite porque Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar. E a notícia é boa. A notícia é boa. Serve para os da casa também. É que tudo aquilo que nós perdemos na nossa caminhada, eu vou falar calmo. Tudo aquilo que nós perdemos em nossa caminhada, claro, hoje você está de pé, ontem você caiu, a gente fraqueja, não é verdade? Tem momentos que a gente está em cima, tem momentos que a gente está... Somos normais, somos ser humano. Agora preste atenção. Tudo aquilo que você perdeu espiritualmente na caminhada da fé, o diabo não tem poder. Esse celular Deus me deu na vida espiritual. No momento que eu fiquei fraco, no momento que eu caí, eu perdi ele. Quando eu perdi, que o demônio veio pegar, papai, coisa santa você não pega não. Anjo, vem cá, pegue e guarde, porque o meu filho vai voltar. E quando ele voltar, eu vou dar tudo de novo. Satanás não tem poder na tua vida. Porque você é um escolhido de Deus. Não importa quantas vezes você caiu. A Bíblia não diz o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes também ele vai se levantar.
Aleluia. Salmo 37 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados por Deus. Ainda que ele caia, não ficará prostrado. Finalizando. O diabo pode roubar a tua alegria. Repita comigo: alegria. O diabo pode roubar a tua força. Repita comigo: força. O diabo pode roubar o quê? O diabo pode roubar o quê? Pronto. Os 3 elementos que nós precisamos para encontrar com Jesus: alegria, força. Mas, pastor Gel, o diabo ele pode tirar isso. A única coisa que o diabo não pode tirar de um doente: o desejo. O desejo. Tem muitos que têm força, mas não têm desejo. Tem muitos que têm alegria, mas não têm um desejo. Tem muitos que chegam aqui sem força, sem alegria, mas o que trouxe ele foi uma coisa chamada vontade. Papai do céu, o Espírito Santo só trabalha, não é em quem é forte, em quem é alegre, quem tem vontade. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Eu quero, Senhor, mas não tenho força. Eu quero, Senhor, mas não estão me deixando. Eu quero. Aí quando você quer, Ezequiel capítulo 2, verso 1 diz assim: filho do homem, fica de pé, que eu falarei contigo. E Ezequiel não ficou de pé, porque ele não tinha força, mas ele tinha vontade. E quando nós temos vontade, aí entra um agente. Espírito Santo, ore por mim e peça a Deus tudo aquilo que eu preciso. Use as palavras que eu necessito, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo. Espírito Santo, vem interceder. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Estou clamando, só Deus. Meu coração está ferido. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Você pode dar um abraço no Espírito Santo nessa noite? Você pode dar um abraço no Espírito Santo? Você sabia que você só está aqui por conta do Espírito Santo? Você veio aqui sem força, você veio sem alegria, mas você tinha um desejo, e sobre o teu desejo, o Senhor está direcionando você aqui nessa noite, está dizendo assim: filha, eu estou te dando a força para você caminhar. Você vai ser igual a Elias. Elias estava fraco, abatido. O Senhor Jesus disse: Elias, o Senhor Deus disse: Elias, coma, porque grande será a tua caminhada. Se você pudesse abraçar o seu irmão profeticamente e dizer: você não vai parar, você vai continuar andando em nome de Jesus. Abrace ele e diga: você não vai parar. O Senhor Jesus está visitando a sua dor agora. O Senhor Jesus está restaurando os seus... Receba a presença de Deus nessa hora.
Sinta o Senhor te colocando nas mãos e te ajeitando nesta noite. Sinta que o teu orgulho não vai te levar para lugar nenhum, porque se você e eu morremos agora, amanhã seremos enterrados, e de acordo à morte, hoje mesmo. Mas o Senhor Jesus está aqui te curando. Você é um doente que quer ser curado. Você é um doente que sabe que é doente, e o Espírito Santo está te fortalecendo. Onde está a primeira pessoa nessa noite? Onde está a primeira pessoa que sabe que é doente e sabe que só Jesus tem a cura para a sua doença, que é chamado pecado? Vem aqui nessa noite, nós queremos orar por você. Vem aqui nessa noite, não tenha vergonha, porque o primeiro passo de nós nos debruçarmos aos pés de Jesus é jogar a vergonha de lado. A igreja aplauda o Senhor que está vindo a primeira pessoa chorando. Onde está, mulher, seus acusadores? Onde estão seus acusadores? Jesus não acusa, Jesus liberta, Jesus não aponta o dedo, Jesus restaura. Estou clamando, estou pedindo. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa aqui dizendo? Pastor Vicente, por favor. Igreja, está vindo a segunda pessoa. Aplauda o Senhor para a glória de Deus. Deixa eu dar uma notícia. Deixa eu dar uma notícia boa. Doente que se ajunta com outro doente que quer ser curado, fica um forte número. Você já viu quando dois doentes se encontram? Jesus vai te curar. Jesus está aqui nessa casa. Essa igreja batista não é do homem, não. É de Deus. Essa porta que Deus abriu vai continuar aberta. Alguns vão sair, é problema. Mas problema para as ovelhas que... Joga o seu orgulho. Venha nessa noite. Onde está a terceira pessoa? A terceira... Quer ver uma coisa? Os doentes que sabem que é doente, se precisasse vir aqui mais uma vez, quantos viriam aqui na frente e receber essa oração de reconciliação? Isso aqui é bonito. Isso aqui é bonito. Venha nessa noite você. Você que está afastado. Você que está distanciado da presença do Senhor. Jesus tem a dose certa para a doença certa. Ele quer te curar. Não importa. Meus irmãos da Igreja Batista, eu sinto assim, a salvação apontando, dizendo assim, eu te quero nessa noite. Espírito de depressão, eu te repreendo nessa noite. Espírito de tristeza, eu te repreendo nessa noite. Quem crê que tem algemas caindo aqui? Quem crê? Quem crê que tem laços de morte sendo quebrado aqui? Quem crê? Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor. Um doente acabou de ministrar aqui, Pai, mas foi o teu Espírito que levou a tua palavra, Senhor. Nós temos uma doença em comum chamada pecado, Senhor. A diferença